não é um bloco integralmente autoritário, tampouco é integralmente democrático, não é um bloco de grandes economias, porque há pequenas agora, não é um bloco só de exportadores de petróleo, ainda que hoje você tem um grande potencial exportador de petróleo vinculado aos BRICS. Então é um processo meio caótico, como a gente narrou aqui, mas que de alguma forma mostra que o sul global e a própria transformação da ordem internacional abrem possibilidades para novos padrões de aliança ou de alinhamento. O BRICS ele despertou um imaginário muito forte de modernização, de desenvolvimento, né? Que era possível chegar lá. O Brasil, um grande exportador de commodities, a Rússia um grande exportador de energia, a China um grande exportador industrial, a Índia com um grande potencial na área de tecnologia. Se a gente fizesse uma comparação, poderia colocar o BRICS como oposto, não no sentido de contra, mas o G7. O BRICS, assim, não é uma organização internacional no sentido formal, não é como a Organização das Nações Unidas ou o Mercosul, que tem sede, escritórios. É uma reunião periódica entre países. Porque os BRICS, eles têm, como um fórum de concertação, eles têm tanto as reuniões de alto nível, né, que são os presidentes, ou, enfim, chefes de Estado que participam, mas já há bastante tempo eles têm também reuniões de ministros, então ministro de meio ambiente, ministro de finanças e tal. E os principais documentos são essas declarações após essas reuniões. Então, o que são os BRICS hoje? Os BRICS hoje são parte de um plano de redesenhar a ordem internacional tal qual ela foi estabelecida e de endereçar coletivamente demandas que são individuais, mas que talvez não dessem a esses países isoladamente a força necessária para que eles fossem ouvidos. Então, uma proposta, por exemplo, é da reforma do Conselho de Segurança da ONU para que países que integram o BRICS, como a Índia e como o Brasil, pudessem se tornar membros permanentes. Mudar, por exemplo, cota, o peso relativo dos países emergentes dentro do Banco Mundial e, sobretudo, do Fundo Monetário Internacional. Pois é, os BRICS poderiam ser tratados apenas como um clube de países interessados em promover o seu desenvolvimento e, quem sabe, transformar algumas estruturas existentes a seu favor, não fosse o fato de que eles existem no momento da história do mundo em que a gente fala de uma franca transição hegemônica, né? Então, existe uma superpotência em crise, em um processo, né, de declínio relativo, e existem outros polos de poder tentando reivindicar espaço dentro desse sistema. A leitura que se faz do bloco, principalmente por parte do Ocidente, é que a identidade comum que hoje liga o bloco é uma identidade não de economias emergentes, mas sim de países anti-ocidentais. Os BRICS estão nesse momento, no momento em que eles são muito importantes, eles têm uma série de características que dão a eles muita visibilidade, muito poder de negociação, mas, ao mesmo tempo, existem características heterogêneas e que repousam sobre essas dualidades do que é multipolaridade, do que é multilateralismo, de quais são os interesses e valores em comuns que nos unem, que nos fazem, talvez, precisar passar mais tempo em autoanálise. Para entender o que une os países dos BRICS, a gente tem que entender a origem da sigla BRICS, que era BRIC, na realidade, que nasce por meio de um relatório de 2001. Logo depois do 11 de setembro, foi publicado pelo banco Goldman Sachs, um economista chamado Jim O'Neill, publicou um relatório chamado Construindo Melhores Tijolos para a Economia Mundial. E aí ele faz um jogo de palavras com a palavra BRIC, em inglês, que é tijolo, e a sigla BRIC, que indicaria naquele momento as 4 economias, que na visão dele seriam os motores da economia global para o futuro. Mas isso parece ter despertado uma sementinha na cabeça dos tomadores de decisão dos 4 países que foram mencionados no relatório, Brasil, Rússia, Índia e China, para que eles pudessem então passar a trabalhar juntos, já que afinal eram as economias emergentes do mundo, por que não tentar alguma coisa coletiva? O acrônimo pegou, né, e ele saiu da bolha do mercado financeiro, começou-se a falar em BRIC também nos fóruns políticos internacionais. O BRIC vai deixar de ser uma ideia e vai passar a ser uma realidade, quando em 2006 os países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, se reúnem às margens da Assembleia Geral da ONU para pensar em como que eles poderiam capitalizar em cima desse acrônimo que já estava pegando, né? Foi a crise financeira internacional de 2008, que iniciou-se em 2008 e depois se alastrou nos anos seguintes. Levantou, né, o debate, né,
sociedade internacional, entre sociedade política, acadêmica, etc., sobre se os Estados Unidos estariam finalmente perdendo, né, a hegemonia do sistema internacional e a China estaria ascendendo como nova potência hegemônica. Esse debate foi grande, né, se espalhou, e isso acabou impulsionando a primeira cúpula do BRICS naquela época, convocada pela Rússia. Quando a gente fala cúpula, a gente está falando do encontro das mais altas autoridades. E a pauta comum que dessa reunião emergiu foi a pauta de reformar o chamado sistema de Bretton Woods, que são as instituições financeiras internacionais. A ideia era, portanto, transformar a arquitetura financeira global em algo que representasse melhor a realidade da economia mundial naquele momento. Imagina, a China, a segunda maior economia do mundo, com uma fração ínfima das cotas do FMI. A China tem menos poder de voto em algumas dessas organizações do que países como a Bélgica, o que não faz o menor sentido do ponto de vista econômico nem político. Então é a ideia de um mundo não ocidental, um mundo oriental, um mundo que possa ser efetivamente multipolar. Isso atrai um conjunto de países em desenvolvimento que não têm, né, não se viram acolhidos tanto nos valores e normas do Ocidente e se viram mais, na verdade, empobrecidos nessas últimas 2 décadas, ou aqueles que efetivamente foram excluídos do sistema. E aí, na cúpula de 2011, o BRIC vai virar BRICS. Os países decidem que é importante incluir um país africano dentro desse debate, não só pela representação geográfica, mas também pelo papel econômico que a África começa a ter dentro dessa reconfiguração da ordem internacional, e aí a África do Sul se junta. O BRICS se torna um imã de atração para países que são pequenos, que não têm muita representatividade ou que sofrem exclusões no sistema internacional e que veem no imaginário, né, do BRICS uma possibilidade de voz e de representação. Porque, veja, ele passa de 4 para 5 em 2010, em 2023 ele aprova mais 6, ou seja, ele dobra de tamanho. Dos 6 entraram 4, a Arábia Saudita ainda está hesitando, a Argentina saiu por causa da eleição do Javier Milei, mas então Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos foram os que ingressaram, e a Indonésia agora em 2025. Para que esses novos países entrassem como membros plenos, eles tinham que atingir alguns critérios políticos e geográficos também, né? Então, um desses critérios era a representatividade geográfica, então a necessidade de que eles representassem o Sul global, em ter uma posição inequívoca em relação à necessidade de reforma do sistema multilateral. E, por último, esses países precisam ter um compromisso de não impor sanções unilaterais. Em 2024, no mesmo ano que a Indonésia entrou e que a gente teve essa última rodada de expansão, eles decidiram criar essa categoria de países parceiros. Os parceiros, eles precisam ser aprovados por todos os membros do BRICS também, em comum acordo, tá? E eles precisam atender aos mesmos critérios que eu mencionei que os membros plenos também precisam. Esses países parceiros, ao contrário dos países membros, eles não têm direito de voto. A própria criação de uma categoria de membros associados foi uma solução ali de consenso para impedir que o bloco se inflasse muito rapidamente. Então, se você passa de 5 para 10 em 2 anos, como é que você vai continuar operacionalizando decisões sobre temas complicados, né? Direitos humanos, meio ambiente, economia, segurança internacional, na maior parte dessa agenda, os países do BRICS não têm consenso. Pelo contrário, têm muitas vezes posições antagônicas. Para mim, o principal simbolismo da tensão política dentro do BRICS é a Índia e a China. Índia e a China têm relações bilaterais péssimas uns com os outros, né? Esses países entraram em guerra poucas décadas atrás, 1962, Guerra Sino-Indiana. Eles têm disputa de fronteira até hoje. Mas Índia e China, apesar de terem inúmeras tensões, são 2 países extremamente pragmáticos em sua política externa e eles já entenderam que uma guerra entre os dois não é de interesse para eles. Então isso, para mim, ilustra um pouco qual que é a racionalidade, a mentalidade com a qual o BRICS opera. As tensões, elas existem e elas não vão deixar de existir. E o que você coordena num fórum? O que se tem em comum. O que não se tem em comum não é agenda daquele bloco. Então foi assim que o BRICS conseguiu ganhar influência política. É um grupo extremamente heterogêneo, mas que ainda assim enxerga interesses em comum e tenta utilizar esse espaço para avançar com essa agenda.